Lição 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. Texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Leitura bíblica em classe. Efésios 6, 18 ao 20. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Introdução. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige três ações distintas: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Primeiro ponto: orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviados ao campo missionário nesse aspecto. É interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus são os que foram enviados por Jesus para a ceifa. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poderiam em pé na evangelização. Segundo ponto: contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus.
Em Filipenses, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. Contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Em Mateus 6,20, lemos: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu é Deus, ou o tesouro da terra é Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando o tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Bíblias estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até aos confins do mundo, contribuindo com as nossas finanças. Terceiro ponto, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa individual. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exerciam tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo. Vem do próprio Deus. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. O perfil
do vocacionado, ou seja, do chamado. Podemos dizer que há um conjunto de competência necessária ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes: ser escolhidos por Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser reconhecido pela Igreja e ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual e psicológica, além de testados cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Conclusão: nosso propósito é que a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade de obra missionária, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a responsabilidade divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Esse foi mais um resumão EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.